Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, nestes últimos dias, nós temos nos dedicado a aprender algo da mais alta importância, que é fazermos uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Nós temos visto que o melhor método para se enxergar a diferença entre duas coisas é o método da comparação. Ontem nós usamos este método e comparamos as promessas da antiga aliança com as promessas da nova aliança e concluímos então que as promessas da nova aliança são melhores, são superiores às promessas que Deus havia feito ao povo judeu na antiga aliança. Hoje, nós queremos comparar um outro aspecto da antiga aliança. E eu quero convidar os irmãos para fazermos esta comparação. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós leremos apenas um versículo. Versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, nosso Deus, porque aprove ao Senhor tudo criar. Tudo que existe nos céus e na terra, Senhor, é obra das tuas mãos. Foram criados por teu infinito poder, de acordo com os teus propósitos eternos. E nós adoramos ao Senhor, pois recebemos a vida das tuas mãos. Senhor, e nada temos que não temos recebido de ti. Bendito seja o Senhor, que nos deu o teu Filho para morrer na cruz por nós. Nos deu o sangue perfeito do teu Filho para a expiação dos nossos pecados. Graças te damos pelo evangelho da nossa salvação. Graças te damos, meu Deus, pela graça, pela fé que nos é dada. Senhor Deus, e pelo caminho que conduz à eternidade, na qual caminhamos até esta presente hora. Bendito seja o teu nome por tudo que tens feito por nós. Abençoa-nos através da tua palavra, dando a nós, Senhor Deus, entendimento, conhecimento bíblico, luz, meu Deus, para conhecermos os mistérios de tua palavra. Assim oramos e pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Antigo Testamento, a circuncisão ela consistia numa pequena cirurgia que era realizada no órgão sexual masculino. E esta cirurgia, ela continha significados muito, mas muito importantes para o povo judeu. Primeiro que a circuncisão, como essa cirurgia externa, que era ordenada no Antigo Testamento, era o sinal de que aquele indivíduo circuncidado ele fazia parte do povo da aliança. O sinal de que alguém fazia parte do povo que estava aliançado com Deus no Antigo Testamento era a circuncisão. E caso houvesse a ausência desta marca em algum indivíduo do povo judeu, esta pessoa deveria ser extirpada, banida do meio do povo. Ou seja, era indispensável no Antigo Testamento, para o povo da Antiga Aliança, que o varão, que o homem, se submetesse a essa cirurgia. E ela era feita quando o menino judeu completava 8 dias de vida. Assim dizia a lei. E esta circuncisão, esta cirurgia exterior, esta cirurgia que era realizada na carne, ela foi ordenada por Deus pela primeira vez lá nos dias de Abrão.
Na ocasião, Abraão tinha 99 anos e o Senhor apareceu a Abraão. E Deus lhe fez promessas. Deus aparece a Abraão, firma uma aliança com Abraão e os descendentes dele. Deus promete dar aos descendentes de Abraão a terra de Canaã, está lá em Gênesis capítulo 17. Só que esta aliança não trazia só benefícios, né? Essa aliança trazia promessas. Deus seria com Abraão, Deus seria com os descendentes de Abraão. Deus estava firmando uma aliança com Abraão e a descendência dele, que seria o povo judeu. Deus promete dar uma terra ao povo que descenderia de Abraão, mas havia uma obrigação que os homens que estavam sob a antiga aliança, eles tinham que cumprir. Todo varão, todo homem deveria ser circuncidado. Essa ordem de Deus está em Gênesis capítulo 17, verso 10. Então esse era o sinal da aliança. Esse era a marca de que alguém tinha de fato uma aliança com Deus. E todos os incircuncisos, eles deveriam ser extirpados do meio do povo da aliança, porque Deus disse que quem não estivesse circuncidado estaria violando a aliança que ele fez com Abraão. Portanto, irmãos, na antiga aliança, a circuncisão ela era exigida de todos os descendentes de Abraão, como sendo um sinal de que aquele indivíduo fazia parte do povo da aliança. E como nós temos aprendido, não é, nestas últimas semanas, estas coisas do Antigo Testamento, elas eram sombras, não é, de coisas que estariam por vir. Aquela circuncisão que Deus ordenou a Moisés lá em Gênesis 17, e que depois continuou sendo cumprida pelo povo judeu, depois do Sinai, fez parte da aliança do Sinai, a circuncisão. Aquilo era uma sombra de algo que iria se cumprir na nova aliança. Ok? Mas qual seria este significado? Qual seria o significado que a circuncisão lá da antiga aliança teria na nova aliança? Há alguns que afirmam que a circuncisão ela é símbolo do batismo. Ou seja, do mesmo modo como todo menino judeu ele era circuncidado no 8º dia de vida, então a circuncisão seria um símbolo do batismo. E então, por essa causa, seria permitido batizar crianças, batizar bebês recém-nascidos. Mas é claro, há muita gente que respeitosamente discorda dessa interpretação a respeito da circuncisão. Não é? Há muita gente que discorda disso, que a circuncisão é símbolo do batismo. E nós não devemos jamais nos deixar influenciar por ensinos dos homens. Nós devemos sempre ter a seguinte atitude diante da palavra de Deus. Nós devemos nos inclinar e ter ouvidos para ouvir o que o Senhor disse a respeito da circuncisão. O que ela realmente significa para nós cristãos. Não é? E para falarmos a respeito disso, né, eu trouxe os irmãos aqui no início do culto para a carta de Paulo aos Colossenses. E há uma razão para Paulo estar falando de circuncisão aqui com o povo de Colosso, que era um povo gentil, que não era um povo judeu, não era um povo habituado aos hábitos judaicos da antiga aliança, mas Paulo fala aos colossenses, a um povo gentil, sobre circuncisão. Esta carta de Paulo foi escrita à igreja de Colosso, porque esta igreja ela estava enfrentando um problema doutrinário. Embora o pastor desta igreja, da igreja de Colosso, seja Epáfras,
E a Bíblia nos informa que Epáfras foi um pastor fiel que pregou o evangelho genuíno à igreja. Houveram a infiltração na igreja de Colosso de falsos mestres. E esses falsos mestres, então, sorrateiramente, estavam disseminando falsos ensinamentos no meio da igreja de Colosso. Mas o que você deve prestar muita atenção aqui nessa carta é que estes falsos mestres que tentavam enganar as pessoas já desde 2000 anos atrás, eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo. Eles negavam a suficiência de Cristo para a salvação. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Eles estavam misturando o cristianismo com o judaísmo, com a seguinte razão. Eles estavam adicionando práticas judaicas ao ensinamento do evangelho, sob a alegação de que, sem obedecer à lei de Moisés, os crentes de Colosso não poderiam ser salvos. Ok? Você entendeu até aqui? Ficou claro para vocês? Então, eles estavam sorrateiramente negando a suficiência de Cristo. Pois se é preciso guardar a lei de Moisés para eu ser salvo, Cristo não é suficiente salvador. E esta carta, ela tem uma ênfase, ela tem um cerne, ela tem um centro. Esta carta, a carta de Paulo aos Colossenses, é para proclamar à igreja que Jesus Cristo, ele é suficiente. Jesus tem a supremacia. E Jesus Cristo salva de verdade todo aquele que se achega a ele sem as práticas do Antigo Testamento. Então, qual era as práticas do Antigo Testamento que esses mestres, falsos mestres, estavam ensinando lá na igreja de Colosso? Primeiro, eles estavam ensinando que se os crentes não fizessem a circuncisão de acordo com a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Isso que Paulo está combatendo em Colossenses 2:11, no texto que lemos. Okay? Paulo está combatendo isso. Eles disseram, olha, vocês precisam crer em Cristo e também precisam se circuncidar, senão vocês não podem ser salvos. E Paulo combate, refuta essa falsa doutrina no versículo 11. Mas eles iam além. Eles ensinavam também que os cristãos de Colosso deveriam guardar os mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. E Paulo refuta isso no versículo 14. Em outra ocasião nós falaremos sobre isso. Eles diziam também que os cristãos deveriam obedecer àquela dieta judaica. Lembra que judeu não come carne de porco, não come coelho, não come lebre, não come determinados tipos de peixe. Então, eles diziam que os crentes precisavam praticar a circuncisão, guardar a lei de Moisés, obedecer à dieta judaica e também guardar os dias sagrados do judaísmo. Está aí nos versos 16 e 17, onde Paulo combate isso. Eles diziam que deviam ser guardadores de sábado, o povo lá de Colosso, e o apóstolo Paulo combate esse falso ensinamento, porque assim como tudo no Antigo Testamento eram sombras, o sábado também era uma sombra que se cumpriu em Cristo. E Paulo diz isso claramente nos versos 16 e 17. Você entende que isso que nós estamos lendo na Bíblia é muito comum atualmente também? Que há muitas igrejas, por exemplo, a igreja Adventista Sétimo Dia, que ela ensina várias das coisas que a carta de Colosso, que a carta de Paulo aos Colossenses condena. Dieta judaica, guarda de dias sagrados do judaísmo, essas coisas a Bíblia já deixa muito claro que não devem ser incorporados ao cristianismo, porque eram sombras e coisas que pertenceram ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, e quando a Nova Aliança chegou, estas coisas ficaram para trás. Mas como foi que o apóstolo Paulo combateu todo esse elaborado sistema de falsas doutrinas que estava implantado dentro da igreja de Colosso?
Paulo fez algo muito simples. Não é? Se você pegar a carta aos Colossenses, capítulo 1, e você ler dos versos 13 a 17, Paulo simplesmente relembra a igreja de quem é Jesus. Quem é Jesus? Paulo relembra a igreja de quem Jesus Cristo é. Vamos ler? Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Está escrito assim: E ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo diz: Jesus é o nosso rei. Paulo diz: só em Jesus temos o perdão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação. Ele é o Senhor de toda a criação, pois foi Ele mesmo quem criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e é Cristo quem sustenta tudo o que existe. Ele existe antes de todas as coisas, quer dizer, Jesus Cristo é eterno, Filho de Deus, e é através dele que tudo subsiste. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que sustenta o universo no lugar em que ele está. A sua vida e a minha vida são sustentadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que o povo de Colosso havia esquecido. Quem Jesus Cristo é? Ele é Deus eterno, todo-poderoso, e o único que traz ao pecador a redenção dos seus pecados. Paulo relembrou isso à igreja de Corinto, de Colosso. Talvez algo que precisa ser lembrado a alguns de nós. Quem Jesus Cristo é. E é preciso relembrar também que Jesus Cristo é o único Salvador. É o único que pode perdoar os seus pecados e os meus pecados. É nele que nós temos a redenção dos pecados e em mais ninguém. Então isso significa que a salvação não é Cristo mais a circuncisão. Que para ser salvo não é eu crer em Cristo e guardar o sábado. Nem crer em Cristo e não comer carne de porco. Não é isso. Isso é negar a suficiência de Cristo. Para ser salvo, um pecador precisa ter a sua fé na pessoa e na obra de Cristo. E se este pecador crer neste Salvador todo-poderoso, este pecador vai ser livre da ira vindoura, participante da nova aliança e das promessas que procedem da nova aliança. E é por isso que Paulo, no verso 11, ele trata da verdadeira circuncisão. Era porque os mestres de Colosso, os falsos mestres, eles estavam ensinando lá que eles precisavam praticar a circuncisão do Antigo Testamento. E o que Paulo diz? Paulo diz assim: nele também fostes circuncidados. Não é? Paulo está aqui fazendo uma comparação da circuncisão da antiga aliança com a circuncisão da nova aliança. Como é que era na antiga aliança a circuncisão? Era assim. Circuncisão só podia ser feita em homens. Ok? As mulheres estavam excluídas da circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia externa, exterior no corpo. A circuncisão, conforme a lei de Moisés, era realizada na carne e não no coração. E a circuncisão, ela mudava apenas uma parte do corpo do homem. E ela era feita por mãos humanas. Era um outro homem que ia e fazia a circuncisão no varão.
E essa circuncisão do Antigo Testamento, ela não podia ajudar os homens espiritualmente, porque era apenas uma cirurgia exterior realizada na carne. E os homens do Antigo Testamento, então, eles não eram, através da circuncisão, capacitados para vencer o pecado. Porém, louvado seja Deus, em Cristo nós temos a verdadeira circuncisão. Vamos ler como ela é? Ele diz: nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Presta atenção. A circuncisão do coração, ela não é uma circuncisão externa. Ela é uma circuncisão interna. A circuncisão de Cristo, ela não é realizada na nossa carne. A circuncisão de Cristo, ela é realizada no nosso coração, no nosso espírito, na nossa parte espiritual e material. E ela não é feita por mãos humanas. Nenhum outro homem pode realizar isso. Ela é feita pela obra eficaz do Espírito Santo. Paulo diz aqui que esta circuncisão é o despojar da carne pecaminosa. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que para que o crente da nova aliança, que é circuncidado por Cristo, é retirado pelo Espírito Santo do interior do homem o domínio da natureza carnal inclinada ao pecado. Isso que Paulo quer dizer com despojar da carne pecaminosa. Esta circuncisão, operada pelo Espírito no coração do homem, esta sim capacita o homem a vencer, a lutar e a vencer com o pecado. Só que esta circuncisão de Cristo, ela não muda apenas uma parte do homem. Não muda apenas um pedaço do corpo. Essa circuncisão, ela transforma o homem por inteiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse aquela frase tão conhecida: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e todas se fizeram novas. Na nova aliança, o velho homem é transformado num novo homem. A velha circuncisão é uma nova circuncisão espiritual. As coisas velhas passam, ou seja, os desejos pecaminosos, as coisas da antiga vida, elas passam. Por que elas passam? Porque o coração do indivíduo foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Nova aliança, na nova aliança agora, homens, mulheres e crianças são igualmente circuncidados. Veja como tudo na nova aliança é melhor. E este é o sinal de que alguém está na nova aliança. Você lembra que na antiga aliança o sinal era a circuncisão na carne? Agora o sinal, a prova de que alguém está na nova aliança é a circuncisão do seu coração. É a circuncisão de Cristo. Essa é a marca de que o indivíduo faz parte do pacto da nova aliança. Mas eu quero levar os irmãos por um instante para olhar para uma outra parte da Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala também desta circuncisão do coração, mas ele fala agora para um outro público. Aqui na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo falou da circuncisão de Cristo para um público gentil e por um motivo, não é? Porque haviam falsos mestres ensinando que eles precisavam cumprir a circuncisão de Moisés, instituída no Antigo Testamento. Porém, aqui Paulo diz que não, diz que a circuncisão da nova aliança é a circuncisão de Cristo. Mas se nós formos lá, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29,
nós vamos perceber que Paulo fala agora a um outro público sobre circuncisão. E nós já vamos perceber logo para que público o apóstolo Paulo fala da circuncisão. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. A palavra de Deus diz assim: porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração. Realizada por quem? Pelo Espírito Santo. Não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Amados, aqui na carta aos Romanos, o problema era outro. Aqui haviam judeus que eles estavam edificando as suas esperanças na eternidade no mero fato de serem judeus. Eles acreditavam que estava tudo bem entre eles e Deus pelo simples fato de que eles eram judeus. Então eles pensavam assim, que por serem descendentes de Abraão e estarem devidamente circuncidados com a circuncisão do Antigo Testamento, circuncidados na carne, então eles eram povo de Deus. Porém, o apóstolo Paulo, agora, em Romanos, ele faz uma distinção entre judeus e judeus. Ele diz que o verdadeiro judeu não é aquele de aparência exterior, não é por causa da aparência externa, não é por causa de qualquer questão exterior que alguém é considerado judeu. Só que o apóstolo Paulo usa aqui o termo judeu num sentido mais amplo, mais abrangente. Ele não está se referindo apenas ao povo judeu, mas a todas as pessoas que buscam esperança na eternidade, na vida eterna, baseados na sua aparência externa, baseados em alguma regra exterior. Esse é o tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está exortando aqui em Romanos capítulo 2. Haviam pessoas que pensavam que porque eram descendentes de Abraão e circuncidados de acordo com a lei de Moisés, estavam debaixo da aliança, estava tudo bem com eles. Porém, Paulo traça uma linha de divisão e diz, olha, o verdadeiro judeu não é aquele que tem aparência exterior. O verdadeiro judeu não é quem é descendente de judeus, que é judeu de verdade. E nem é aquele que se veste igual ao judeu. Não é porque você come igual ao judeu que você é um judeu. Não é porque você conhece a lei de Moisés que você é um judeu. Não é porque você frequenta a sinagoga e guarda o sábado que está tudo bem entre você e Deus. O que o apóstolo Paulo quer destacar aqui é o seguinte, amados. É possível a um judeu fazer tudo isso e mesmo assim não ter uma boa esperança para a eternidade. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Por isso ele diz aí no verso 28. Porque judeu não é quem o é exteriormente. Nem é circunciso quem é apenas no exterior da carne. Ou seja, não é pelas questões externas, não é por causa de um zelo religioso. Paulo quer nos ensinar aqui, irmãos, que é possível ter exteriormente tudo, fazer exteriormente tudo o que o povo da aliança faz, porém, não fazer parte do povo da aliança. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, por isso eu vou repetir. Paulo quer dar uma ênfase aqui. Mostrar que é possível que você faça exteriormente tudo o que o povo da aliança faz, mas mesmo assim você não fazer parte do povo da aliança. É possível você se parecer com o crente. Vamos trazer aqui, vamos aplicar isso ao nosso contexto cristão, evangélico. É possível você se parecer com um cristão. É possível você se parecer com uma mulher cristã. É possível você ter sido filho de crente.
É possível você se vestir como um crente, ser batizado como um crente, comer como um crente, ler a Bíblia como um crente, participar de cultos na igreja, como todo crente faz. É possível que você tenha todas essas evidências exteriores e falte o principal. Qual é o principal, irmãos? A circuncisão de Cristo. O novo nascimento. A regeneração. Esse é o principal. É isso que Paulo quer dizer. Não é o exterior que conta, irmãos. É o interior que conta. Não é por fora, irmãos. É por dentro. Por fora era na antiga aliança. Na nova aliança, o que conta é como é que está por dentro. Por isso, Paulo faz no verso 29 aqui uma distinção entre o verdadeiro e o falso. Veja como ele faz. Olhe para o texto, por favor. Mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração. Veja, Paulo traça uma linha divisória. Quando nós olhamos para um grupo, nós não costumamos traçar linhas divisórias. Mas Paulo faz isso aqui. A distinção que Paulo faz é entre a circuncisão física realizada pelos homens, exigida pela letra da lei dos 10 mandamentos, é isso que ele quer dizer aqui, não pela letra. Há aqueles que se submeteram à circuncisão por causa da letra dos 10 mandamentos, mas a circuncisão de Cristo não procede dela, não procede lá dos 10 mandamentos. E por quê? Porque a circuncisão judaica muda só por fora, muda só uma parte do corpo. É uma cirurgia exterior, realizada pelos homens, que não podem ajudar o indivíduo com relação ao pecado. E assim como na religião judaica, a aparência exterior agora não tem mais valor, para o cristianismo é a mesma coisa. Não, a aparência não conta. O que conta não é a sua aparência externa. O que muda é se houve, o que importa agora é se houve uma circuncisão interior no seu coração. Isso é o que de fato importa. Isso é o que determina a eternidade para nós. Na antiga aliança, para fazer parte da aliança mosaica, o indivíduo tinha que ser circuncidado lá de fora. Para que o indivíduo faça parte da aliança, do novo pacto, da aliança mediante o sangue de Cristo, é preciso ter havido uma circuncisão pelo lado de dentro. É preciso ter havido esta mudança. Paulo chama de circuncisão do coração. Não é uma cirurgia que um homem pode produzir. Não é uma mudança que alguma denominação evangélica pode produzir em você. Nem é uma mudança externa. O máximo que uma religião pode fazer por um homem é mudá-lo pelo lado de fora. Se entende isso? Quem pode mudar o homem pelo lado de dentro é só o Espírito de Deus. E ele muda, graças a Deus, ele transforma. Então é preciso esta obra interna, realizada pelo Espírito Santo, como Paulo diz aqui no verso 29. E o que é que esta obra realizada pelo Espírito Santo no coração faz? Remove do homem, lança fora do homem toda a natureza pecaminosa. Em outras palavras, talvez em termos que os irmãos compreendam melhor, o Espírito Santo dá ao homem um novo coração. Na nova aliança, tudo é novo. Até mesmo o coração do pecador. Quando este vai a Cristo, é circuncidado no coração pelo Espírito Santo. Veja, qual é o resultado? Como é que eu sei que o meu coração foi circuncidado? Como é que eu sei que eu não sou um incircunciso de coração? Como é que você pode provar para você que você é
alguém que faz parte da aliança. Você ganhou um novo coração. E o que é que esse novo coração dado pelo Espírito Santo ama? O que um coração dado pelo Espírito Santo vai amar? Vai amar a santidade. Seu coração ama o que é santo, ama o que é bom, ama o que Deus ama. O seu coração odeia o pecado? Graças a Deus, então. Se o seu coração é assim, você faz parte da nova aliança, porque você recebeu do Espírito um novo coração. Louvado seja Deus. Só que note no final do verso 29 que Paulo diz que esta operação não é pela letra. A letra que Paulo faz referência aqui são as letras gravadas nas tábuas de pedra. Paulo está fazendo referência aqui aos 10 mandamentos lá no Sinai. O que Paulo quer dizer com isso? Que Paulo quer dizer que esta circuncisão de Cristo não ocorre pela lei. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que o homem simplesmente ouvir os 10 mandamentos não vai transformar o coração dele. A Bíblia diz que toda vez que Moisés é lido, é como se um véu tivesse no coração dos homens. Por isso que Paulo diz que esta operação, que esta circuncisão do coração, não vem da letra, não vem dos 10 mandamentos. Mas isso não significa que os 10 mandamentos são inúteis para nós. Não significa isso. Para que servem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos fazem com que o pecador se sinta culpado e entenda que há uma lei que está condenando ele. E então faz com que o pecador fuja para buscar refúgio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a utilidade da lei. Mas não é a lei que transforma. A lei faz o pecador ir a Cristo para ser salvo. É o Jesus que salva, né, o pecador que vai arrependido. É Cristo que dá o Espírito Santo a ele. E é o Espírito Santo que realiza esta cirurgia extraordinária no coração, que é chamada de circuncisão de Cristo. Entenda, não é a circuncisão de Abraão, não é a circuncisão de Moisés, é a circuncisão de Cristo. Por que a Bíblia faz essa distinção tão clara? Porque a nova aliança é a aliança onde Jesus Cristo é o mediador. É a aliança que está em vigor. Então esta é a circuncisão que nós, de fato, necessitamos. Irmãos, mais uma vez, note o quão melhor, o quão superior é a nova aliança em comparação com a antiga. Que a circuncisão da antiga aliança era uma sombra da verdadeira circuncisão, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é o sinal interior de que alguém faz parte do povo da nova aliança. Como é que eu sei que todas aquelas promessas de Deus que nós estudamos ontem aqui são para mim? Recebi um novo coração. O meu coração foi mudado. O meu coração agora odeia o mundo, odeia o pecado, odeia as coisas que não são conforme a santidade, a verdade e a justiça. Esse é o coração transformado. Esse é o coração circuncidado. Essa é a prova, irmão. Mas se você não tem um coração assim, você deve correr para Cristo, enquanto você ainda pode. Então, eu quero concluir aqui fazendo com que os irmãos entendam que tudo na nova aliança é novo. Inclusive, o coração do crente. Tudo na nova aliança é novo e é melhor. Inclusive o coração do crente. Se você foi a Cristo, se você recorreu a Ele, se você compreendeu que existe uma lei que vai condená-lo a uma eternidade de tormentos, corra para Jesus. E você receberá dele a graça. Você receberá dele o perdão, porque ele é suficiente Salvador.
E ele te dará o Espírito. E o Espírito, então, vai mudar o seu coração. Te dar um novo coração. E quem tem um novo coração, como é que ele vive? Ele vive uma nova vida. E quem está vivendo uma nova vida na nova aliança, o que ele está esperando? Novos céus e nova terra. E quem tem um novo coração, uma nova vida, está esperando uma nova criação. Está esperando uma nova cidade, a Santa Jerusalém. Veja, eu quero que os irmãos gravem isso e levem isso para o resto das suas vidas. Tudo na nova aliança é novo, é melhor, irmãos. Não é Cristo e mais o sábado. Não é Cristo e mais a carne de porco. Não é Cristo e mais isso, Cristo mais o dízimo, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. Esquece! Jesus Cristo é suficiente. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é suficiente. Todo aquele que vai a Ele é transformado de dentro para fora. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, por podermos olhar para a tua palavra, meu Deus, e compreendermos como esta nova aliança é melhor. Bendito seja Deus, que tem aberto os nossos olhos e os nossos corações para compreender estas coisas. Mas nós oramos, ó Pai, no findar deste culto, pelos corações que me ouvem agora, que ainda não foram circuncidados. Ah, Senhor, estende a tua misericórdia, estende a tua graça, meu Deus, para que estas pessoas sejam despertadas e corram para Cristo, fujam e busquem refúgio no Senhor Jesus. Senhor, e que aqueles que estão sob aliança vivam, Senhor, sob a bendita esperança, sob a boa expectativa de que esta terra e este céu irão passar e haverão então novos céus e nova terra onde habita a justiça. E lá será então a habitação do povo da nova aliança. E esta aliança continuará lá por toda a eternidade. Graças te damos, Senhor, por toda essa esperança, por toda esta bênção que enche de paz e de regozijo o nosso coração. Graças te damos pelo culto, pelo final de semana que passamos estudando estas coisas. E agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.